glorificado, exaltado, para todo sempre, seja o nome do Senhor Jesus. Nós saudamos os nossos amados irmãos, todos que nos assistem nesse momento, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que essa paz possa adentrar o seu lar, estar junto da sua família, onde quer que esteja um servo do Senhor neste momento, um pastor, um missionário, ou aqui no Brasil, ou fora daqui, que esteja na luta, falando do amor de Cristo, através desse evangelho maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Aleluia. A igreja clama, a igreja ora, a igreja busca, e com certeza Deus dos altos céus ouve e envia o socorro. É uma alegria muito grande estar aqui. Pedimos licença para entrar no seu lar, entrar na sua casa, fazer companhia por alguns breves momentos e falar desse tão grande amor que uma vez encontramos e transformou as nossas vidas. Quero convidá-lo para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, o capítulo 6, apenas um versículo da palavra de Deus, versículo de número 10, que diz o seguinte: que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Glorioso é o nome do Senhor. Queremos falar em poucas palavras a respeito de um projeto maravilhoso que Deus criou para nós. Um projeto tão grandioso que ele começou há muito tempo atrás. Deus levanta muitos profetas para falar a respeito desse projeto. Um projeto grandioso que ele estaria arquitetando para trazer ao homem de volta aquilo que ele havia perdido lá no Jardim do Éden. E nesse projeto foram usados muitos profetas, e antes desses profetas, a própria palavra diz que o próprio Deus falou a Adão e Eva no jardim, dizendo que da mulher ele tiraria um, que iria fazer parte gloriosamente desse projeto. Aleluia. Jesus, nesse capítulo, nos capacita para sermos moradores do seu reino, de uma forma maravilhosa. Ele nos ensina tanta coisa linda nesse capítulo. A prática da justiça. Capítulo 6, versículo 1. Ele nos ensina como praticar a justiça. No capítulo 6, versículo 3, ele nos faz entender o amor fraternal de uma maneira maravilhosa. De uma maneira que, talvez, a mente humana não consiga alcançar. Capítulo 6, versículo 6, ele nos ensina como falar com ele, como nos portarmos diante dele. Capítulo 6, verso 16, ele nos ensina como devemos nos consagrar. Ele ensina como nós devemos nos consagrar para fazermos a sua obra, para estarmos atentos ao seu mandar. Capítulo 6, versículo 19, ele nos ensina a guardar o nosso coração. E no verso 22 do mesmo capítulo, ele ensina-nos a discernir luz e trevas. É uma das coisas mais importantes que eu acho, é quando o homem consegue discernir as coisas de Deus para a sua vida
e para as vidas daqueles que estão ao seu redor. É maravilhoso. E esse projeto, ele começa quando lá no passado, o próprio Deus envia um anjo, e esse anjo vai até onde estava Zacarias. Uma história linda. A história de Zacarias, um homem já velho, sacerdote, ele e a sua esposa, já avançados na idade. A sua esposa estéril, não podia ter filhos. Mas o projeto de Deus é tremendo. Quando ele começa o projeto dele na vida de alguém, ele cumpre todas as prerrogativas que ele determinou. E eu tenho certeza que quando Deus começou um projeto na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, ele vai cumprir cabalmente cada parte desse projeto. Esse projeto não vai ficar no vazio, esse projeto não vai ficar perdido. Às vezes você até fica triste, porque acha que você não faz parte do projeto de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, que o projeto de Deus não é só para mim, não é só para pastor, não. O projeto de Deus é para todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, aleluia. Então Deus escolhe esse homem, Zacarias. Escolhe Zacarias e sua esposa para começar esse projeto. De repente, Zacarias entra dentro do templo, onde é oferecido ali o sacrifício a Deus, e ele olha para o lado e tem um homem em pé. E aquele anjo diz para ele: Zacarias, eu fui mandado por Deus. Eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. E Zacarias, adiantado na idade, a sua esposa também adiantada na idade, Zacarias duvidou daquilo, como eu duvidaria, como você duvidaria. E às vezes duvidamos daquilo que Deus tem falado que vai fazer em nossas vidas. Ei, o projeto de Deus para cada um de nós é tremendo, é grandioso, é muito grande. É tão grande que às vezes a nossa mente não alcança o tamanho do projeto de Deus para as nossas vidas. Estava comentando há pouco com meu amado irmão a respeito de um acontecido, até certo ponto triste, mas Deus sabe o que faz. E no projeto de Deus todas essas coisas estavam previstas. Todas elas estavam previstas. E de repente Zacarias duvida daquele anjo. A igreja toda conhece essa história muito bem. Ela está escrita lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 11 até o 15. A gente pode ler essa história com mais tranquilidade, em casa, com mais tempo, e você vai entender que o projeto de Deus na vida de Zacarias foi tão grande, tão maravilhoso, que desse projeto nasceu João Batista. João Batista, aleluia. Que a igreja sabe muito bem, é o precursor da vinda do Messias, aquele que veio anunciar, preparar o caminho, para que quando Jesus começasse a palmilhar sobre essa terra, alguém já soubesse a respeito do que ele veio fazer. Aleluia. O projeto do reino de Deus. Como seria o projeto do reino de Deus na minha vida? Como seria o projeto do reino de Deus na sua vida? Como será o projeto de Deus em nossas vidas? Tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim, e o projeto de Deus em nossas vidas não é diferente. Ele começa pelo arrependimento. O projeto de Deus, aleluia, na minha vida e na sua vida, ele começa pelo arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós abrimos uma porta para que o Espírito Santo comece em nós esse projeto maravilhoso. Aleluia. E esse projeto de Deus, começando com o arrependimento, nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 1, em que o próprio João Batista
pregando no Jordão, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é uma coisa que ele faz com que o homem pare, analise a sua vida e volte para trás. O reino de Deus, o reino de Deus começa a nascer na minha vida e na sua vida quando nós começamos a entender que depois de arrependidos, aleluia, nós começamos a dar lugar a Ele. Depois de arrependido, começa-se um trajeto diferente na minha vida e na tua vida. Depois de arrependido, eu e você passamos a ser pessoas diferentes, pessoas totalmente diferentes do que éramos antes. A Bíblia nos chama de novas criaturas. Somos nova criatura depois do arrependimento, aleluia. Isaías 55:7, o próprio profeta está falando: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus maus pensamentos, e se converta a Deus, se arrependa do que fez e seja, aleluia, uma peça fundamental para Deus trabalhar. É isso que o profeta está falando. Jeremias 3:13, tão somente reconhece a tua iniquidade, e o restante o Todo-Poderoso vai fazer. Isso é o primeiro passo que damos rumo ao reino de Deus, a entender como se explica dentro de mim e de você o reino de Deus. Atos capítulo 2, versos 38, o apóstolo Pedro, tomado pelo poder de Deus, ele chama a atenção de todos aqueles que estão ouvindo, e ele diz: arrependei-vos cada um, e sejam batizados em nome de Jesus. O arrependimento é a volta. A Bíblia conta a história de um filho. Eram dois, mas um deles foi embora levando tudo que tinha. Devolutamente gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, e teve uma grande fome naquela terra. E aquele jovem desejava alimentar-se com as migalhas que eram dadas aos porcos. Os porcos para o povo judeu são animais imundos. E ele chegou ao fundo do poço, mas a própria palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E olhando para o céu, ele disse: eu pequei contra o céu, meu pai, pequei contra ti, eu vou voltar para a casa do meu pai. E chegando lá, eu vou dizer a ele que eu pequei contra ele, pequei contra Deus. E eu não quero que ele me receba mais como um filho, mas pelo menos que ele me receba como um dos seus funcionários. O importante dessa história é que todos os dias, aquele pai, ele saía a olhar a estrada, ele saía para ver se porventura vinha a silhueta do seu filho lá na distância. E naquele dia, ele quase não pôde suportar. Quando ele endereça os seus olhos para aquela estrada, ele vê o seu filho maltrapilho, descalço, cambaleando, voltando para casa. Ele não esperou o filho chegar, ele foi até onde o filho estava. A Bíblia diz que ele o abraçou e colocou roupas novas, calçados novos, uma nova aliança fez com aquele jovem. Por quê? Porque teve o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Segundo ponto, para nós vivermos esse projeto maravilhoso do reino de Deus, é necessário que dentro de nós
existe alguém habitando que tem a força da nossa vontade para poder mudar-nos. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, uma vez agindo na minha vida e na tua vida, ele vai mudar a minha vida e a tua vida. Ele vai começar uma nova fase em nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Os discípulos foram mandados para esperar uma promessa maravilhosa que Jesus fez. Jesus que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. E ali eles ficaram. E o capítulo 2, versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. De repente, um vento impetuoso adentrou aquele lugar, e foram vistos línguas como que de fogo sobre cada um deles, e quando aquelas línguas de fogo tocaram neles, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles eram homens comuns, pescadores, mas a partir daquele dia, a vida deles foram transformadas. Eles não foram mais as mesmas pessoas que eles eram antes. Da mesma forma que eu e você não fomos mais as mesmas pessoas do passado, hoje somos pessoas totalmente diferentes. É incrível, mas aquela pessoa que estava lá no presídio, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o corpo físico dele continua lá preso, mas o espírito dele está livre, porque foi liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus habita em seu ser. Aleluia, oh glória, bendito seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome. Foi um rebuliço muito grande ali em Jerusalém, porque pessoas viram outras pessoas falando em seus idiomas, e eles não entenderam, porque eram homens indoutos, homens pescadores que não tinham cultura, que não sabiam praticamente nem ler, mas eles estavam ali usados por Deus, usados pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Como viver o reino de Deus, como viver o projeto do reino de Deus para a minha vida, para a tua vida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. A história conta que o rei Saul foi atormentado por um espírito que Deus enviara para o atormentar, e o Espírito de Deus se afasta de Saul, e Saul fica à mercê. É por isso que Davi, orando, ele diz: Senhor, tira tudo que tu puder tirar de mim, pode tirar, mas o teu Espírito, Senhor, não tira. Não tiras de mim o teu Espírito. Aleluia. E quando Saul estava naquele estado, ele chamou os seus servos e pediu que encontrasse alguém que soubesse tocar, que talvez com a música ele pudesse melhorar. E um dos jovens que estavam ali disse: Senhor, eu conheço um jovem. Olha só, eu conheço um jovem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Ele disse: ele sabe tocar, toca divinamente bem, ele é forte, ele não é uma pessoa qualquer, ele é um jovem, mas ele é um jovem forte. Aleluia. Além de ser forte, Senhor, ele é valente. Ele é valente.
Ele é um homem de guerra. Ele não tem medo de enfrentar dificuldades. Ele não tem medo de enfrentar aquilo que o inimigo coloca diante dele. Ele é sisudo em palavras. Ele tem muito cuidado com o que ele fala. Sim, sim, não, não. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem cuidado no que ele fala. Ele tem cuidado no que ele proporciona. Aleluia. Tem mais qualidades? Tem sim. Ele é de boa aparência. Ele tem uma aparência encantadora, chama atenção. É um jovem bonito. Mas tem uma outra qualidade que chama mais atenção do que todas as demais. Qual é? O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. O Espírito Santo de Deus habita nele. Aleluia. Você já viu um servo de Deus cheio do Espírito Santo? Olhe para o lado aí. Se você ainda não viu, olhe para o seu lado aí e veja um servo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando levanta a sua mão, coisas tremendas acontecem. Quando ele fala com convicção. O inferno treme quando você se ajoelha e alça a sua voz em direção ao céu, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor é com ele. O projeto de Deus para o reino de Deus na minha vida e na tua vida é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo possa derramar. Não é só encher, ele tem que derramar. Ele tem que tocar em alguém que está do nosso lado. Amém? Glória a Deus. Mais uma qualidade para aquele que quer viver um projeto para o reino de Deus. Eu preciso reconhecer, você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer, meu querido amado irmão que está em sua casa, também precisa reconhecer quem é Deus e quem sou eu. Você entendeu? Quem é Deus e quem sou eu? Deus sobre todos, sobre tudo. Eu, humilde servo. Por mais que esse Deus maravilhoso me levante, por mais que Ele me alce diante dos homens, por mais que Ele me levante aqui nesta terra, eu tenho que entender que a maior altura que eu posso chegar é aos pés do Senhor Jesus. Eu preciso entender quem é Deus e quem eu sou. Você precisa entender quem é Deus e quem você é. Esse Deus maravilhoso habita dentro de ti. Eu sei que nos últimos dias você tem passado situações muito difíceis. Todos nós temos passado. Eu costumo dizer lá em casa que nós estamos vivendo os dias parecido com o que aqueles homens que estão presos lá em certos presídios vivem, porque muitos não podem nem sair de casa. O brasileiro é muito engraçado, ele usa muitas coisas, ele faz muitas coisas com o que está acontecendo. A gente vê os velhinhos querendo ir para a rua, mas não podem, é muita dificuldade, eles
parece que voltam a ser crianças novamente. Quem é Deus e quem eu sou? O que Deus pode, o que eu posso. Marcos capítulo 1, versículo 7. João Batista diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de me encurvar e desatar as sandálias dos seus pés. Jesus, falando de João Batista, ele disse que de mulher ninguém nasceu maior do que ele. Oh glória! E João dá-nos uma lição de humildade aqui. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ei, Deus tem te usado, Deus tem feito maravilhas através de você. Você tem entendido quem é Deus e quem você é? João Batista aqui nos ensina dessa maneira gloriosa. Ele sendo quem foi, aquele que veio preparar o caminho para o nosso mestre. Ele disse que ele não é digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Ainda que façamos tudo que a Bíblia manda, ainda que façamos tudo que a Bíblia manda, ainda é muito pouco, é quase nada. Porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nada estamos fazendo. E os escribas e fariseus, eles faziam de tudo para ser justos diante de Deus. Os judeus queriam um reino político. Jesus trouxe o reino espiritual. Aleluia. O reino de Deus que hoje habita dentro de mim, o reino de Deus que habita dentro de você, é um reino espiritual. Aleluia. Não é um reino político. Os judeus queriam um rei todo poderoso que destroçasse todo o exército romano e desse para eles a vitória. E o próprio Jesus disse que ninguém invade a casa do valente sem antes amarrá-lo. E poucas pessoas entendiam isso. Hoje a igreja entende. Hoje nós entendemos, aleluia, o projeto maravilhoso de Deus para o reino dos céus aqui na terra em nossas vidas. Aleluia. Oh glória. O reino de Deus é semelhante, Jesus disse, ao homem que sai para semear e semeia. Ele contou assim a parábola do joio e do trigo. O inimigo vem à noite e semeia a semente dele, e Jesus está chamando a nossa atenção para quê? Para vigilância. A parábola do joio e do trigo nos traz uma chamada de atenção para que nós venhamos vigiar. A parábola do grão de mostardas, escrita em Lucas capítulo 13, 18 a 19, fala a respeito de proteção. É a proteção de Deus para conosco. Vigilância, proteção. A parábola do fermento, que Jesus conta em Mateus capítulo 13, versículo 33, ela vem falar de crescimento, ela vem falar de multiplicação. Aleluia. Como tem sido a minha luta, a tua luta, a nossa luta nos nossos dias. Temos tentado de todas as formas multiplicar as coisas,
mas sem o reino de Deus em nossas vidas, jamais iríamos conseguir. Mas com Ele sim, com Ele nós conseguiremos trazer o aumento e a multiplicação de tudo aquilo que é necessário para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja aqui na terra. Aleluia. A parábola do tesouro escondido, Mateus capítulo 13, versículo 44. Deus, através dessa parábola, através de Jesus Cristo, vem fazer com que nós venhamos valorizar a nossa salvação. E por último, a parábola da rede. A parábola da rede, que o próprio Jesus disse: o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, que pega todas as espécies de peixe, e depois que todas aquelas espécies estão na praia, ele vai lá e escolhe os bons, e os demais ele lança fora. Essa parábola nos fala sobre escolha, a escolha maravilhosa que Deus fez com você, que Deus escolheu você. Eu não sei se na tua casa é só tu que é crente, não sei. Eu não sei se tem mais alguém na tua casa que te ajuda em oração. Eu não sei se Deus levantou só você na sua família, não sei. Uma coisa eu sei te dizer, que se você quiser e você estiver, aleluia, arrependido, cheio do Espírito Santo, e reconhecer quem é você e quem é Deus na tua vida, a tua vida vai fazer a diferença no seio da tua família. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, bendito para todo sempre seja Ele. Diante de todas essas circunstâncias, que escolha nós temos feito? Qual é a escolha que nós temos feito? A melhor escolha você já fez, eu já fiz, nós fizemos, foi aceitar a Cristo como Salvador de nossas vidas. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, e que você tenha uma noite gloriosa, abençoada, em nome de Jesus.